Amigo de infância da Zenith, capítulo 04, porque ela está aqui. 2. Um dia na minha vida anterior, acordei num humor particularmente problemático e fiz algo ruim. Algo tão ruim que, mesmo que reflita agora, não posso deixar de me perguntar o que exatamente me fez chegar tão longe. Foi tão ruim que meu pai, normalmente inexpressivo, revelou um olhar de raiva pura. Foi tão ruim que o homem achou necessário me repreender pessoalmente. Por causa desse evento, fui enviado ao 5º Exército, onde minha irmã Gumbi estava e me fez ficar lá por meio ano como punição. É claro, isso não mudou nada da minha personalidade de merda. Aquela punição também foi um motivo de eu encontrar a Viciola pela segunda vez. De novo, provavelmente, não, aquele encontro definitivamente não foi um evento bom para ela. O ponto desta longa lembrança foi que eu deveria evitar Viciola pelo menos por meio ano. Então, porque a Viciola estava na minha frente, na minha casa. A primeira coisa que vi após abrir a porta foi o rosto de alguém que não devia encontrar por pelo menos meio ano. Então, minha expressão atordoada era justificada. Isto é um sonho, tem que ser um sonho. Dormi tarde da noite. Estava começando a ver coisas por causa do cansaço. É por isto que precisava de um bom descanso. Suspirei e balancei a cabeça. Assim que me virei, comecei a fechar a porta. No entanto, senti um puxão nas minhas roupas. Olhando para baixo, vi as mãozinhas apertando a borda da minha camisa e, seguindo a mão com meu olhar, me levou de volta para o rosto da Viciola. Isto não é um sonho. Quando uma mistura de confusão e percepção começaram a chegar, notei que ela parecia querer dizer algo. Alguém apareceu neste momento e, com um movimento rápido e fluido, bateu nas mãos segurando minha camisa. Pai! Ela imediatamente soltou, gritando com dor e choque quando recuou. Meus olhos, todavia, arregalaram involuntariamente quando percebi a identidade do indivíduo que acabou de aparecer diante de mim. A aparição de Viciola já era uma coisa, mas o venerável da espada Viogun também estava aqui. Puta merda! Cheguei involuntariamente na minha mente um segundo depois, comecei a pensar em todos os deuses que podia chegar na minha mente e não saiu dos meus lábios. Se tivesse, teria provavelmente morrido de um ataque do coração ali mesmo. Viogun, com um olhar raivoso evidente em seu rosto, começou a repreender Viciola. Viciola, sua pirralha! Como falei para agir na frente do jovem mestre? Não? Jovem mestre? Se desculpe imediatamente. Desculpa, vovô, se desculpe com o jovem mestre, pirralha. Se sinto muito, jovem mestre. O que diabos está acontecendo? Enquanto lutava para entender a situação, Viogun se curvou. Não, porque o venerável da espada está se curvando para mim. Alguém por favor pode explicar o que diabos está rolando? A partir de hoje, eu, Vimun, estarei aqui servindo você, pois estamos em dívida. Não sei se ficará feliz com um velho fraco como eu, mas garanto que farei meu melhor. Vimun? Não Viogun? Vimun olhou para Viciola, seguindo, e depois ela imediatamente se abaixou para assumir uma postura modesta. A partir de hoje, eu, Viciola, servirei o jovem mestre junto do meu vovô. E estou ansiosa pela sua gentileza. Servir? Quem? Eu? Um feitiço repentino de tontura me assaltou e por um segundo, minha visão borrou. Quando estendi a mão até minha cabeça, esforcei para compreender a situação diante de mim. Agora, ninguém entenderia apropriadamente meu dilema atual sem saber exatamente quem é Viogun. Ele é um dos veneráveis. Os veneráveis consistem dos 3 maiores artistas marciais existentes atualmente, dos incontáveis artistas marciais que habitam no mundo de Murin. As conquistas do venerável da espada são demais para listar. O dragão negro, agora conhecido como o Rei Derrotado, foi derrotado pelo venerável da espada. E logo após essa vitória, o venerável da espada se tornou o chefe da Aliança Murin. Ele recebeu o título de primeira espada somente devido à sua força individual.
Neste ponto, antes do surgimento do demônio celestial, ele provavelmente é o ser mais forte existente. Agora esta pessoa quer me servir. Por quê? Por qual motivo o ser potencialmente mais forte existente estava usando um nome falso para ocultar sua identidade? Como o venerável da espada, até os 4 clãs nobres o receberiam de braços abertos e grande festa. Não conseguia pensar no motivo concebível para ele estar aqui e também havia o fato que estava escondendo sua identidade. Se devesse algo ao meu pai, Gu Xiaolong, então o significaria que meu pai o chamou aqui. Então meu pai sabe disto. Isto nunca aconteceu na minha vida anterior. Aquela vez que vi o venerável da espada na minha vida anterior, nada aconteceu entre nós. Eu provavelmente não deixei uma impressão favorável nele naquela época, devido aos problemas que causei. Que dor de cabeça! Meu plano de seguir o fluxo das coisas enquanto me fortalecia lentamente e aguardava pela guerra demoníaca ortodoxa terminou. Mas agora, o futuro definitivamente mudou. Tirei a mão da cabeça e examinei cuidadosamente Vi Yogun. Numa olhada, ele parecia um idoso modesto com um sorriso benevolente. Se não soubesse como ele se parecia pela minha vida anterior, eu provavelmente teria simplesmente o visto como um idoso comum. Mesmo assim, se a Viciola não estivesse aqui agora, eu teria provavelmente rejeitado subconscientemente a noção que este idoso era Vi Yogun. Mas o que devo fazer? O que deveria perguntar? Perguntar por que ele está aqui. Isso seria estranho o bastante, pois não há motivo para o atual eu ter ideia sobre a verdadeira identidade do Vi Yogun. Então, devo fingir que não sei quem ele é e simplesmente aceitar o fato que o venerável da espada e sua aluna estão me servindo. O que me deixou com mais medo foi que a presença atual dele significava que muitas coisas mudariam no futuro. Porra, onde tudo deu errado? A única grande coisa que mudei foi que tratei a Viciola de maneira diferente do passado. Foi por causa dessa ação que a história mudou tanto. Ou trago minha persona arrogante e os expulso dizendo que não preciso de um idoso e uma garotinha. Enquanto vários pensamentos passavam pela minha mente, Vi Yogun falou. Minha neta, Vi Yogun continuou. Minha neta não sabe muito do mundo ainda e você pode ficar infeliz com o trabalho dela, mas posso garantir ao jovem mestre que ela aprende rápido, garanto que a educarei rápido e apropriadamente para que cumpra todas as suas expectativas. Olhei para a garota em questão porque Vi Yogun falou e encontrei ela escondida atrás dele enquanto aparentemente agarrava suas roupas. E entre sua franja bagunçada, notei seus olhos trêmulos. Por que ela está tão nervosa? Eu pareço tão ruim. Viciola falou assim que nossos olhos se encontraram. Darei meu melhor, realmente darei. Não, se ela estava tão nervosa em primeiro lugar, então por quê? Porque eles estavam aqui. Por que não trabalhar para Gu Xiaolong ou Gu Yongxiu? O que exatamente esses dois estão tentando conquistar ao vir trabalhar para mim? À medida que os segundos passavam, percebi que Vi Yogun e Viciola pareciam estar aguardando pela minha resposta e sai dos meus pensamentos. Sim, será um prazer. Não consegui pensar numa solução e quando falei aquelas palavras, senti que esta segunda chance foi arruinada desde o começo porque algo assim aconteceu do nada. Durante a noite, Gu Yangxion passou treinando seu Ki de fogo. Tem certeza sobre isto? Gu Xiaolong estava tendo uma conversa em sua residência com uma vela na sua frente. Não vejo por que não. Não estou numa posição para ser exigente no que faço. Mas, grande ancião, você sabe que se desejar, seria aceito facilmente nos 4 clãs nobres, mas ao invés disso, está aqui passando por todos estes problemas. Não acho isto nem um pouco problemático, Lord Gu. Vi Yogun tomou lentamente um gole de chá e se acalmou. Além disso, não chamaria isto de problemático. Posso fazer mais se for pelo bem da minha neta. Senhor, pelo contrário, é uma pena que fiz você se forçar a um pedido destes por causa deste relacionamento com este velho inútil. Então o sinto muito por você. Ancião,
Ouvi que os monges Shaolin e xamãs estão procurando pela Ciola, então estou ainda mais em dívida com você agora. Gu Xiaolun não conseguiu dizer nada. Para ser honesto, Lord Gu não planejava vir pedir ajuda no começo. Independente dos Shaolin e xamãs, eles provavelmente não conseguiriam me encontrar se eu apenas me escondesse e vivesse nas montanhas. Então, por quê? Você pode chamar de ganância de um velho moribundo. Viver com um velho como eu provavelmente não traria felicidade a Ciola, então queria que ela vivesse um pouco do mundo. Se esse é o caso, então é mais um motivo pelo qual deveria ficar na minha casa. Gu Yangxion pode ser meu filho, mas ele é uma criança que falta em muitos quesitos. Gu Xiaolun não conseguiu entender o porquê Vi Yogon desejava ficar na casa de seu filho. Diferente das filhas, Gu Yangxion ainda era uma criança arrogante e imatura. Gu Xiaolun queria com toda a sua força mudar e corrigi-lo para o melhor como pai, mas não conseguiu por causa de certas coisas que ficaram no seu caminho. Gu Xiaolun ouviu que os dois se encontraram na rua e a primeira coisa que fez ao encontrar Vi Yogon foi se desculpar profusamente pelo mal que tinha certeza de que seu filho havia causado. Era impossível imaginar quão chocado ficou quando aprendeu sobre o comportamento de Gu Yangxion durante o encontro. Enquanto isso, Vi Yogon riu para as palavras de Gu Xiaolun. Eu mesmo fiquei preocupado no começo por causa de todos os rumores, porém, acredito que já tenha dito que ele é uma criança amadurecida. Em vez disso, o Lord Gu parece querer manter todas as crianças para si. Vi Yogon teve muita facilidade, e involuntariamente, obteve informações sobre o terceiro filho do clã Gu através dos rumores após sua chegada em Shanxi e se perguntaria quão ruim esta terceira criança era ao ponto de rumores espalharem para que até um recém-chegado pudesse obter tais informações detalhadas com facilidade. Vi Yogon primeiro se perguntou por que as filhas foram abençoadas com sorte e não o filho. Foi uma coincidência total que ele e sua neta se encontraram com Gu Yangxion nas ruas. Vi Yogon balançou a cabeça enquanto lembrava do que aconteceu. Foi tudo porque não conseguiu impedir sua neta que parecia animada demais pela primeira vez em muito tempo. Assim, deixou ela correr. E então, notou que sua neta estava conversando com um garoto da sua idade. Foi muito fácil de ver que o garoto era do clã Gu. O que fluindo no seu corpo era igual do pai e embora pudesse ser pequeno comparado ao do próprio Lorde, definitivamente era o Ki das artes das chamas. O rosto de Gu Yangxion já estava dizendo que ele tinha uma personalidade rude com seu olhar afiado. Sua neta ofereceu uma batata com um largo sorriso. Agora, o que faço se ele agir segundo os rumores? Bem, não tenho intenção de salvá-la a menos que sua vida seja ameaçada. Ele queria que ela vivesse que nem todos no mundo eram bondosos. No entanto, ao contrário de suas expectativas, o garoto não falou ou fez nada de ruim. Ao invés disso, impediu seu guarda de ferir a garotinha e deu um Yakva. Ele até tratou Vi Yogon com respeito quando se aproximou. Pensou que o garoto o olharia como um simples civil por causa de suas roupas sujas e surradas. O título de venerável da espada o deu uma falsa crença de si, fazendo pensar que era um humano que havia alcançado a perfeição. Porém, Yogon, você ainda não treinou bastante. Ele se repreendeu. Foi tolo ao julgar um garoto só por causa de sua aparência e rumores. Estou bem com esta criança. Ou melhor, espero que ele esteja satisfeito conosco. O que teria acontecido se ocorresse segundo os rumores? Se Gu Yangxion tratasse a Viciola severamente, eu teria tomado uma decisão diferente. Sim, senhor, por favor me diga se houver algum problema. Gu Xiaolun não conseguiu entender por que Vi Yogon via Gu Yangxion como um bom garoto, mas decidiu não continuar discutindo. Quando a conversa estava no fim, Gu Xiaolun indagou. Mas você está bem com isto? Esta era uma pergunta não relacionada à primeira pergunta. Vi Yogon também sabia do significado por trás da pergunta, então foi incapaz de responder com tranquilidade.
Se o Lorde diz, sua resposta foi acompanhada por um sorriso amargo. Diziam que o mestre Shaolin podia ler o fluxo da humanidade através dos olhos celestiais que possuía. Sim, algo está fadado a acontecer se foi ele quem disse. Contudo, você pode entender facilmente. Naquele momento, uma pequena brisa soprou de fora e apagou a pequena vela. Que a Sioa está no centro do próximo desastre e que ela deve empunhar uma espada para resistir a isto. Vyogun riu estranhamente. As rugas em seu rosto aprofundaram quando continuou. É por isso que fugi. Sei que é egoísta, mas por que tem que ser a Sioa? Isto não é cruel? Tem a mim que recebeu o título de venerável da espada e também há outros capazes. Ancião Vyogun estava cansado desta realidade. Não posso fazê-la empunhar uma espada por causa de um desastre, especialmente quando não basta dar uma flor. Vyogun colocou as mãos enrugadas no rosto. Jamais a farei segurar uma espada, mesmo que eu morra e minha alma vire cinzas. Esta sentença, junto da história que a originou, foi uma que teria feito Guiyang Xiong ficar devastado se tivesse ouvido.